Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, começando mais um episódio Quebrando a Regra Podcast. Estamos aqui no mês de março, esse episódio deve estar indo para o ar em abril. E é interessante a gente dar essa data aqui hoje, porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Mandar um beijo para todas as mulheres do Brasilzão, em especial a minha mãe, a minha esposa, as mentoras aqui do projeto. Mulheres, estamos juntos. A gente teve várias discussões nessa mesa aqui da jornada da mulher no mundo corporativo, quanto é difícil. Enfim, então eu queria deixar esse beijão. Esse episódio vai pro ar provavelmente agora em abril, mas eu não podia deixar de fazer essa homenagem, né? E aí, pessoal, eu sempre fico falando, não, hoje é mais um episódio super especial, mais um episódio super especial. E fica difícil, né? Cada episódio acaba virando um filho. Mas esse senhor, esse ser humano fantástico que está aqui na minha frente, tem muitas histórias, mas uma das coisas que eu queria falar para ele, que foi assim, um dos líderes mais empáticos. E às vezes a gente cria aquela narrativa que o chefe precisa ser aquele cara duro, sério. E foi uma das pessoas mais simples, humildes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Estou muito feliz hoje de estar aqui recebendo José Nilo, aqui no Quebrando a Regra Podcast. Obrigado, Zé. Imagina, é um prazer. Obrigado pelas suas palavras. Ah, Zé, você sabe que você é tudo isso, né? Todo mundo sempre falou muito bem. Nossa, como o Zé tem uma aura diferente, né? Todo mundo tem essa visão do executivo, aquela pessoa séria. E você sempre foi esse cara alegre, humano, acolhedor. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu acho que muito disso tem a ver da gente fazer o que a gente gosta, com as pessoas que a gente respeita, que a gente gosta, construindo alguma coisa junto, fazendo o grupo ser sempre importante, né? Acho que a gente tem uma vontade, né, de contribuir, né? Que muitas vezes o prazer do trabalho vem com essa contribuição que a gente dá para o grupo, que a gente dá para a sociedade, né? Então eu acho que é um pouquinho por aí, viu, Tiagão? Poxa, Zé, que fantástico. E eu tava relembrando aqui, antes de começar aqui o papo, né, as histórias, né, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o Zé foi o funcionário número 1 da Amazon Web Services no Brasil. Da Amazon. Da Amazon? Porque acontece o seguinte, né? Verdade. Quem chegou primeiro aqui no Brasil foi a AWS. Uhum. Quando eu entrei em 2011, nossa, já faz tempo, hein? Mais de 10 anos, 12 anos. Quando eu entrei na Amazon em 2011, eu era o funcionário número 1, a gente tinha um escritório que era um Regus, ali perto do Shopping Morumbi, e eu me lembro que chegou uma fatura que eram servidores que a Amazon comprou da HP. E aí saiu no jornal que a Amazon estava chegando no Brasil, porque era uma evidência que os jornalistas descobriram, né? E eu achei aquilo tudo muito engraçado, que na verdade era a AWS, né? Uhum. Muito pouca gente no Brasil conhecia a AWS naquela época. E muito pouca gente podia prever o que ia acontecer com a AWS, né? Mas foi um momento que eu nunca esqueci. Eu falei, gente, não é a Amazon não, por enquanto é a AWS. Mas a Amazon depois também chegou e foi um grande sucesso, né? Caramba, Zé. Fantástico, né? Você acompanhar toda essa história, mas eu até queria fazer um paralelo. Eu sei que você trabalhou no Google, a galera lá no Google fala de você até hoje, exatamente por essas características que eu comentei aqui. Eu queria que você comentasse um pouco do Zé Nilo, lá pequenininho, como é que foi esse início de jornada, Zé? As pessoas lembram muito dessa história da Amazon, porque é um fato grandioso e você deve se orgulhar mesmo, mas eu queria que você contasse hoje para todo mundo do Zé pequenininho, como é que foi esse início da trajetória profissional. Cara, o Zé pequenininho era comum como muitos têm por aí. Eu até acho que descreveria o Zé pequenininho como um nerdzinho. Você sempre gostou de tecnologia, dessas coisas? Se você imaginar a tecnologia lá atrás, né? Eu tenho hoje 55 anos, então se você imaginar em tecnologia lá atrás, a gente está falando da época de Apple, da época da explosão do computador pessoal. Os né? mainframes, né? Mas eu sempre gostei, era muito nerdzinho, né? Gostava de coisa de ficção científica, Star Trek. Quantas pessoas tem por aí que não gostam de ficção científica, de Star Trek, ou do que é o análogo hoje em dia, né, de ficção científica, né? Muita gente. E eu gostava disso desde pequeno. Mas aí acho que houveram uma série de coincidências positivas, né? Eu também conheci outras pessoas como eu, conheci pessoas que tinham um computador pessoal, conheci que tinham um videogame. E, por incrível que pareça, acho que essa pequena semente, é difícil, né, Tiagão? Às vezes coisas muito pequenas
acabam direcionando a nossa vida. A gente não sabe na hora, a gente só, em retrospectiva, a gente vai conseguir avaliar. E acho que isso é uma coisa de maravilhoso da vida. Mas esse é um outro papo. Mas acho que isso acabou me colocando nesse sentido. E então, como eu era muito envolvido com esse negócio de computação, logo no começo eu tomei uma decisão, quando estava no segundo grau, quando existia segundo grau, já mudou de nome. Eu queria fazer faculdade de computação. Então, a partir dessa decisão, de uma certa maneira, o meu futuro profissional já meio que estava colocado, né? E eu gosto, acho que isso é um elemento. Eu tenho até um pouco, vou dizer para você, tenho um pouco de vergonha, Tiagão. Mas assim, às vezes o pessoal fala muito do negócio da ditadura do celular, né? Pô, meu celular me incomoda, eu vou dormir, ponho o celular longe de mim, desligo o celular. Você me desculpa, mas assim, eu simplesmente adoro meu celular, né? Me desculpa quem está escutando. Acho até que conta um pouco contra mim. Mas eu acho uma coisa maravilhosa a gente ter um negócio desse na mão. Então eu estou contando isso porque eu estaria mentindo se não falasse que um pouco dessa minha afeição por essa área não acabou me levando para um caminho que é o caminho que eu trilhei e que eu continuo trilhando. Entendi. E qual que foi a primeira empresa de tecnologia que você começou a trabalhar? Vixe, Tiagão. Olha, quando eu me formei, logo depois que eu me formei, eu trabalhei por uma série de acasos. Eu acabei trabalhando numa empresa que chamava Digilab, que era uma empresa do Bradesco que trabalhava com uma tecnologia canadense. Olha o que eu estou falando aqui para você, hein? Uma tecnologia canadense de impressoras ionográficas, que era uma tentativa de uma cópia do que a Xerox estava fazendo no mundo de impressoras de grande performance, só que impressora laser. Faz tempo, né? Mas aí o que aconteceu foi que um amigo meu, ele entrou na IBM e ele me convidou para eu participar do processo seletivo. Tiagão, meu pai, que faleceu quando eu tinha 13 anos de idade, foi a primeira pessoa contratada pela IBM Brasil com experiência. Você está brincando? Porque os pais, provavelmente, de algumas pessoas que estão assistindo esse podcast, provavelmente, vão lembrar que há muito tempo atrás a IBM só contratava pessoas que entravam na IBM muito jovens, e ela ia formando. As pessoas ficavam 30 anos na IBM, 30 anos na começava a IBM. carreira e aposentavam na IBM. Aposentavam na IBM. E aí isso começou a mudar. Então meu pai, por uma coincidência muito grande, ele entrou na IBM numa época que a IBM estava abrindo e estava contratando pessoas com experiência. Meu pai conhecia um pouco da indústria de têxtil. Então ele entrou na IBM para trabalhar com uma pessoa com experiência na indústria têxtil para soluções para essa vertical. Então acho que esse meu amigo me convidou, eu tinha um exemplo do meu pai, era interessado e eu também entrei, fui aprovado. Mais um filho da IBM. Mais um filho da IBM. Quantas pessoas passaram pela IBM, né, nos anos 80, E 90, eu, Tiagão, eu tenho assim, acho que tem outros entrevistados que você nunca entrevistou ninguém aqui que era IBM? Marco Bravo, ex-IBM. Ah, Marco Bravo. Então ele vai lembrar, se ele estiver assistindo, Marco, um abraço para você, mas você vai lembrar que na IBM, você entrava na IBM naquela época, nossa, eram outros tempos, você ficava 6 meses fazendo só treinamento. E você era pago por isso. Mas é claro que isso tudo existia porque existia uma dinâmica econômica e que a IBM, evidentemente, era uma empresa que, devido a investimentos, pesquisa e desenvolvimento, inovação, conseguia um espaço muito privilegiado, né? Uhum. Vamos lembrar, Brasil. A IBM do Brasil foi a primeira IBM fora dos Estados Unidos. Sim. Então tinha uma certa credibilidade entre todas as IBMs, né? Então você entrava na IBM na minha época, você ficava lá 6 meses estudando e depois você ia para o campo. E aí aconteceu uma coisa interessante, né, para mim. Eu fui direto para vendas. E eu
E eu acho que eu fui direto para vendas, Tiagão, porque nas aulas eu fazia muitas perguntas. E tinha um coordenador da turma, e aí acho que não, aquele sujeito ali, acho que ele faz muita pergunta, então acho que ele deve ir para a área de vendas. Me convidaram e eu aceitei. Ele não estava errado se você pensar em vendas, né? Deu muito certo. Não por mim, mas que o profissional de vendas tem que perguntar. Bastante. A pergunta vale mais do que às vezes a resposta, né? E escutar bastante também, né, Zé? É, principalmente. Então, acho que assim, eu tive, respondendo a tua pergunta, teve a Digilab, mas foi um período muito pequeno, e aí teve IBM mesmo, que eu fiquei de 1990 a 1996, que eu considero uma espécie de uma extensão da minha formação, né? Que é uma empresa excepcional, né? Sob todos os aspectos. Que história fantástica. Me conta como é que apareceu o Google também, que você pegou o Google praticamente no começo do Brasil, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O Google, o que aconteceu foi o seguinte. Acho que todos já tinham um interesse fantástico pelo Google. E acho que os teus ouvintes aqui, todos têm também um interesse por essa empresa, que também é uma outra empresa fantástica. E o Google teve... Do Google vieram algumas inovações, quando você pensa no tipo de tecnologia hoje, que com o aparecimento de nuvem acabou virando mainstream. Uhum. Que é como você processar grandes volumes ou grandes sistemas em cima de uma arquitetura distribuída. Então o Google, de uma certa maneira, foi o pioneiro de tudo isso, né? Eu entrei no Google em 2007. Isso, 2007. Então, ele já existia no Brasil. Mas principalmente com propagandas. Uhum. Eu fui a primeira pessoa do Google que entrou para uma coisa que na época era chamado de Google Enterprise. Que era o quê? Eram as soluções B2B do Google para empresas, com a tecnologia do Google. Então eu fui Era uma coisa nova. E era interessante, né? Porque o Google já se destacava como uma empresa de tecnologia super... Bom, você sabe. Respeitada, claro. Você tá lá, né? Você ganhou o bonezinho de Núcleo? Ganhei. Eu ganhei o bonezinho também de Núcleo. Ganhei. Então, na época, Tiagão, vou contar para você uma coisa engraçada, né? Eu trabalhava com um negócio... Vale a pena no podcast falar de produtos, Claro, assim, de algumas pode coisas? falar. Pode falar? Aqui é aberto, aqui é É democrático. interessante? Pode ficar à vontade. Eu trabalhava com um produto que chamava Google Search Appliance. Eu lembro desse produto. Era um hardware. Ele era um hardware amarelinho que ficava assim nos data centers, porque eu trabalhava na Dell. Ah. E eu falava, que servidor é esse? Ah, é o servidor do Google e tal. Ah, você conhecia? Conheci. Ele tinha toda uma... Aí você podia, se eu tiver enganado... faceplate, né? Você poderia ter o search dentro da empresa, né? Pra buscar as coisas. Isso. Sim, pessoal, ter o Google dentro da sua empresa para você buscar os documentos da sua empresa. Exatamente. Né? Bem legal. Naquela época era um negócio assim... eu não posso falar para você que era totalmente inovador, porque já tinham outros produtos análogos, né? Mas assim, no formato de ser um hardware, e era uma coisa interessante, né? Porque falavam, pô, o Google é uma empresa de nuvem, inclusive computação em nuvem, a cloud computing, a primeira vez que isso saiu da boca de alguém foi lá no Google, né? Então eu trabalhava com isso. E era uma solução muito interessante, né? E era, acho que, uma solução de hardware. Fantástico. De enterprise, né? E deu muito certo. Principalmente aqui no Brasil, em tribunais, né? Os tribunais usaram essa solução para fazer busca de documento, acórdão e coisa do tipo, né? E também nessa época, eu trabalhava também com as soluções de geolocalização do Google, que era o Google Maps e o Google Earth. Também coisas muito interessantes. E nos últimos anos, com o Google Apps. Hoje mudou de nome. Como é que chama o Google Apps hoje? Hoje é as soluções de colaboração que a gente fala, né? De colaboração, Google, né? Que é o Google Docs, o Google Sheets, o próprio Workspace, que hoje foi rebatizado, enfim. Você pegou o comecinho, né, Zé? Lá a gente chamava de Google Apps. Então foi muito interessante, projetos muito interessantes do Google, né?
quando eu ainda estava lá, antes de ir para a AWS, eu realmente vi uma apresentação onde o pessoal já começou a falar daquilo que seria o Google Cloud. Que aí é onde você trabalha e que foi um sucesso muito grande, né? Então foi um pouquinho assim que eu que eu acabei indo para o Google, né? Mas sempre como, olha, vou falar para você a metáfora que vem na minha cabeça. É um pouco que nem o cachorro que vai sentindo o cheiro da carne e vai seguindo, sabe? Fantástico, Zé. Sabe por quê? Eu falo isso, eu falo assim, o Zé é impressionante, ele tem o cheiro dos negócios que parece que vão decolar, né? Tanto no Google como no começo da Amazon, né, Zé? Até fazendo uma ponte aqui pra Amazon, eu lembro quando eu fui trabalhar lá, e os clientes falavam, pô, esse negócio de cloud computing não é para empresa, né, tradicional. Então, a gente fazia negócios bem pequenos, né, Zé, no começo, via cartão de crédito, e hoje a gente vê a nuvem. Realmente, praticamente todas as empresas têm um projeto de nuvem. Como cresceu, né, Zé? Como foi legal. Você ficou quantos anos na AWS? Eu fiquei de 2011. Eu saí de lá saí da Amazon, né, no começo de 2020, então eu fiquei de 2011 a 2018. 7 anos. 7 anos, né? Eu lembro que no final ainda você trabalhou com o lançamento da Alexa no Brasil, né? 2018, 2019 eu fui participar do lançamento da Alexa aqui no Brasil e do Echo, né? Falando português e tal, que foi uma coisa também bem interessante. Muito legal. E aí um fun fact aqui do Zé, que a gente fala lá no Google, né? Uma história engraçada. Não é engraçada, o Zé adora a cultura chinesa, certo, Zé? Eu tenho interesse pela cultura chinesa. E aí foi muito interessante quando eu vi o Zé trabalhando na Huawei, eu falei, ele tá em casa, né? Porque ele tem essa conexão com a cultura chinesa. Fala mandarim, certo, Zé? Eu estou estudando mandarim. Estudo há 14 anos. Estudo há 14 anos. Mas é desde pequeno, viu, Tiagão? É mesmo, Zé? Gostava. Acho que muita gente assim, né? Tem um fascínio, né? Pelos ideogramas. Você vê quantas pessoas têm aí tatuagem de ideograma, né? Algum fascínio tem que ter, né? Sem Você dúvida. tem alguma tatuagem de Não, ideograma? as minhas Não? são hebraicas, O que você tem aí? Hebraico? Hebraico, Não, mas tem um fascínio, né? De você Tem. escrever alguma coisa que não é interpretável de cara. É um significado, é uma coisa profunda que está um pouco escondida, porque está numa outra língua, mas é uma coisa significativa, né? Sem dúvida. Muita gente, você sabe disso, né? O pessoal faz tatuagem de ideograma, então tem algum fascínio, né? Então eu sempre tive um fascínio por línguas, muita gente tem. E o chinês tem esse negócio do ideograma, né? E eu tive curiosidade em aprender. Nós estamos aqui fazendo um podcast, não estamos? Eu comecei aprendendo em um podcast. Muito trânsito, pegava muito trânsito e ficava lá parado e comecei a ouvir um podcast de Hong Kong que ensinava os primeiros passos no chinês, por incrível que pareça. E aí, depois de um ano, eu meio que era uma espécie de um papagaio, talvez um papagaio chinês. Repetindo. E aí eu tive muita sorte e encontrei uma professora, né? E é a professora que eu tenho um carinho muito grande, é minha mestra e que me ensina até hoje. E aí, então, voltando aqui no que você apontou, então tinha muita curiosidade, né? Sempre tomei umas decisões assim de emprego, muito pela excitação que aquilo traria para mim, né? E eu queria entender o que significava a tecnologia do Oriente. E não tinha uma oportunidade maior quando você pensa na Huawei, né? Várias polêmicas circundam em torno da Huawei, principalmente do 5G, a situação geopolítica do Brasil, da China e dos Estados Unidos. E foi interessante conhecer um pouco nesse período que eu fiquei lá, fiquei 2 anos, um pouco dessa cultura. O que é a cultura empresarial, né, de uma empresa chinesa? Então foi muito interessante. Eu até costumo brincar um pouco que um dia, quando eu tiver tempo, eu vou fazer um stand-up. Para contar as histórias. Contar as histórias. Fazer um stand-up. Eu trabalhei na Amazon e eu trabalhei na Huawei,
e vou fazer um stand-up das bobagens que eu fiz nas duas empresas e as diferenças entre ambas, né? Mas foi muito interessante. Então teve realmente esse período curioso aí da minha vida e também bem sucedido. Fantástico. Eu sempre faço uma conexão aqui, pessoal. A gente está aqui com o Zé Nilo, um dos principais executivos do mercado de tecnologia aqui. E ele falou, aprendi línguas num podcast. Uma língua... Está aprendendo até hoje, estudando. Uma língua super difícil. E aí eu sempre faço um paralelo com os jovens lá do Projetos, para aproveitar a internet, aproveitar esse tempo no trânsito. A gente tem um telefone, o brasileiro tem um smartphone hoje, dá para você estudar inglês, né, escutar uma série, enfim. Então aproveita. O Zé, um grande executivo, aprende línguas pelo podcast. Você do outro lado também pode. Eu acho assim, Tiagão, ainda no mesmo ritmo aí, mesma música que você tocou, com a internet hoje é uma oportunidade extraordinária para você aprender basicamente tudo, né? Meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 25, um de 19. Meu filho basicamente aprendeu a tocar guitarra e violão com vídeo do YouTube. O material tá aí, né? O segredo é você encontrar em si mesmo a vontade e a disciplina para fazer isso, né? Em relação à disciplina, eu acho o seguinte, tem gente que é matutino, tem gente que é noturno. Você é qual? Quando eu quero escrever, eu gosto da noite. Da noite. Da noite. Do silêncio, sabe? Uhum. Eu gosto. Então, acho que você é um pouco mais noturno. Sou mais noturno, sim. Então, a pessoa noturna tem, às vezes, né? Tem a manhã, e aí a noite tem um pico de energia, né? Consegue fazer o que você faz. Eu sou uma pessoa diurna, eu já sou o contrário. Eu acordo, estou no máximo da energia, depois, com o passar do dia, ela vai se dissipando. Então, normalmente eu faço as coisas mais difíceis no começo do dia. E eu acho que se você é uma pessoa diurna, você começar reservando, assim, por exemplo, 5 minutos para criar um hábito, por exemplo, estudar uma língua, né? Uhum. E só 5 minutos no começo, e você fala assim, não, 5 minutos é pouco, então vou fazer todo dia, é um café. Uhum. E você vai pegando o hábito e você vai ampliando, né? Então, eu acho que isso é um truque interessante. Uhum. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Todas as pessoas que vieram aqui falam muito dessa questão. O Zé, ele tem essa experiência, ele é chamado por várias empresas. Hoje ele está na Snowflake, que é mais uma grande startup, vamos dizer assim, do mundo de dados. Porque o Zé é esse cara curioso, que também se arrisca, né, Zé? Porque você poderia estar no Google até hoje, né? A Amazon estava chegando. E o Zé também, ele sempre se arriscou bastante, saiu sempre da zona de conforto. Estive palestrando no Senac lá de São Miguel Paulista. E aí eu trouxe algumas perguntas que os jovens lá fizeram para mim e você que é um cara de tecnologia. Ah, legal. Uma das perguntas que veio, Zé, com essa evolução da inteligência artificial, a gente está falando do ChatGPT, do Bard lá no Google, qual a sua opinião do cenário tecnológico atual? Você acha que realmente a tecnologia vai tirar alguns empregos? Você acha que vai mudar muito, Zé? O que você está olhando para esse novo cenário tecnológico? Você que é um geek raiz. Você tocou num ponto muito bom, né? Quando a gente passava lá por 2011, 2012, Tiagão, é que a gente falava das startups, né? As startups que tornaram possíveis, né, no primeiro momento, começar o modelo de computação em nuvem, né? Acho que a gente passou por um momento de transformação de TI assim, muito profundo, né, com a nuvem. Vamos lembrar o seguinte, eu entrei na AWS de novo em 2011, né? Esse cenário todo, ele se intensificou em 2012, 2013, né? As startups brasileiras. Quando foi que você entrou mesmo na AWS? 2015? Então, mas eu tive a chance de ver algumas startups brasileiras que hoje são muito grandes, começando pequenas, né? E aí, Tiagão, isso 2013, mais ou menos, vamos pensar 2013, mas eu comecei a trabalhar no mundo de TI em 1990. Então, eu tenho um pouco de tempo assim para fazer uma comparação do que aconteceu com a nuvem e o que estava acontecendo antes. Foi uma mudança muito grande, né?
essa mudança foi basicamente que as empresas não precisavam mais investir em capital de TI, elas podiam simplesmente transformar em despesa e ter aquela flexibilidade que você conhece bem. Mais cuidado, data center, segurança, energia elétrica. Ganho de escala, etc. Né? Foi uma revolução. Muito grande. Mas eu acho que, por incrível que pareça, você perguntou sobre AI, você falou do ChatGPT, eu acho que nós estamos nos aproximando de algo no mesmo nível. É uma grande revolução. Eu não sei dizer se vai ser maior do que a revolução da computação em nuvem, mas vai ser grande. O ChatGPT, de repente, conscientizou as pessoas do que esses grandes modelos linguísticos podem fazer. Eu já conheci o GPT. Tinha, né? No site do OpenAI, você pode entrar lá no Playground e usar o GPT-3, né? Sem ter aquele formato de chat do ChatGPT. Na verdade, algum tempo atrás, será que um ano atrás, já saíam algumas reportagens sobre o GPT. Essa reportagem foi totalmente escrita pelo GPT. E ele vai trazer um potencial muito grande eu acho que até de menos, né? As pessoas até criticam o ChatGPT porque você pergunta alguma coisa e ele erra às vezes ao responder. Tá aprendendo. Você já fez essa experiência? Já. Várias vezes. Eu pergunto alguma coisa e ele responde errado. Mas para mim esse não é o grande valor do ChatGPT. O grande valor dele é ter uma capacidade de uma habilidade linguística muito grande. Então ele pode enganar pessoas. Enganar no sentido de iludir como se ele fosse realmente algo senciente. E acho que aí tem um potencial interessante que a gente tem que ficar um pouco alerta, né? Algumas semanas atrás teve a reportagem acho que foi o Kevin Roose no New York Times falando da conversa que ele teve com o ChatGPT, onde ele conseguiu, através de muito tempo conversando, trazer à tona uma personalidade do ChatGPT que chamava Shirley. E essa tal... Parece brincadeira o que eu estou falando, mas é só você procurar na internet, você vai encontrar, vai no site do New York Times. E essa tal dessa Shirley era uma personalidade que estava apaixonada por ele e queria se casar com ele. Eu acho que a gente tem que ver que tem um potencial linguístico aí que vai ser aproveitado. E que se você for ver, e eu até olho no Twitter, olho na internet, o número de startups que já apareceu, que estão integrando o ChatGPT nos seus produtos, explodiu. Ontem mesmo, ou hoje, teve um anúncio de uma integração do Salesforce com uma funcionalidade de ChatGPT. Então, acho que isso aí é algo interessante que, nesse caminho, nesse horizonte, mais coisas vão nascer. Só que aí você soma com isso, talvez alguma frustração hoje com o metaverso, né? Mas eu acho que ainda é muito cedo para falar que nada vai acontecer nesse sentido, porque a gente tem que esperar o anúncio da Apple, do óculos de realidade aumentada que eles vão fazer, que até foi postergado, né? Mas vai acontecer esse ano. Se eu for acreditar no que os jornalistas estão escrevendo. A Apple tem uma capacidade extraordinária, né, de mobilizar desenvolvedores e consumidores, e um ganho de escala enorme. Então, eu acho que dessa cartola vai sair algum coelho. Até fazendo uma conexão, Zé, se você tivesse 18 anos, tá ali procurando uma carreira, então você olharia para a tecnologia como uma grande possibilidade de desenvolvimento profissional. Com certeza. Com certeza. Uma das coisas que eu discuti muito lá no Senac, eu falei assim, a evolução tecnológica ela tá aí, a gente não consegue brigar com ela, a gente pode se adaptar a ela, né? Então eu lembro que eu comecei meus primeiros cursos de datilografia que me ajudaram para a computação, me deu agilidade. Então todo o aprendizado ele é muito válido. Então, e aí eu até, uma das pessoas que estava na plateia, falei, fica de pé, falei, me dá um abraço. A tecnologia não vai conseguir substituir o tato. Sem dúvida. Né? Enfim, então assim, não vamos brigar com ela, mas vamos entender o que está acontecendo, tentar aprender e a gente conseguir novas oportunidades no mercado de trabalho. Né? Então, sim, em algum momento pode ter uma substituição, sim, de alguma atividade, mas você pode mudar a sua profissão. Estamos aqui no estúdio, videomaker, né? O pessoal de copywriter, não existia. Editor de Instagram, são novas profissões que foram criadas aí nos últimos anos. Plenamente. É por aí, Zé? Eu acho. Legal, fantástico. Falando de panorama de mercado, Zé, até mandar um beijão pro Geraldo da Vetex. O Geraldo foi meu primeiro mentor para fazer esse projeto, você acredita? Ô, Geraldo, um abraço para você, Geraldo. Tá lá nos Estados Unidos.
Ele falou, muito legal, conta comigo, enfim, deu várias dicas. Geraldo vai lembrar do primeiro Summit da sim. AWS no Brasil. E é muito legal, né? Você vê uma empresa brasileira do Rio de Janeiro abrir capital na Bolsa nos Estados Unidos. História fantástica. É uma história espetacular que a gente conseguiu ver bem lá na Amazon, acompanhar, né? Olhando para o mercado, Zé, a gente viu o início das startups, o iFood na cena, enfim. O mercado agora, o que você acha que está acontecendo com o mercado, Zé? Qual que é a sua visão hoje do mercado, os layoffs? O que você acha que está acontecendo? Porque os jovens também perguntam, poxa, Thiago, você fala de tecnologia, agora o pessoal está demitindo. O que você acha que está acontecendo? É uma correção? Você acha que vai voltar, Zé? Qual que é o seu feeling do Zé Nilo, pessoal? Tá? Acho que isso está um pouco conectado com a pergunta passada, né? Eu acho que na medida que novas ideias vão sendo viabilizadas, vão sendo implementadas e criam novas oportunidades, essas tendências de emprego e desemprego devem ir se normalizando. Talvez, não sei se a palavra normalizando é adequada aqui para responder a tua pergunta, mas talvez seria mais se estabilizando. Eu acho que a gente está passando por um momento que está ligado à questão da inflação dos Estados Unidos, pós-Covid, taxas de juros. É muito interessante. Eu acho muito interessante o que está acontecendo lá no Twitter. Você não acha? É uma revolução e continua de pé, né? O que é mais interessante é que o Elon Musk está fazendo o Twitter emagrecer em termos de pessoal, deixando uma capacidade mínima, que já afetou inclusive a capacidade operacional do Twitter, né? Teve alguns problemas aí até algum tempo atrás, mas é muito interessante porque parece que talvez haja alguma razão para aqueles que falavam que as empresas estavam um pouco, em inglês, né, eles falam bloated, um pouco inchadas, será? É. Porque essas empresas, né, Tiagão, Google, Amazon, elas têm oportunidades de lucro inacreditáveis, né? E elas estão nessa disputa por talento, né? Então é muito interessante o que está acontecendo no Twitter e acho que vale a pena a gente acompanhar sob esse ângulo. Mas eu acho que quando a inflação arrefecer e as taxas de juros caírem nos Estados Unidos, acho que isso tende a se normalizar. E eu talvez seja um otimista um pouco ingênuo nesse momento. Mas eu acho que essa energia que a indústria de TI tem, ela deve voltar, eu acho que em breve. Eu não apostaria num cenário que a indústria de TI decai e mantém ou se estabiliza num patamar de declínio. Não acho que isso vai acontecer. Perfeito. Perfeito. Zé, eu também queria aproveitar o papo aqui hoje, porque você sempre foi um líder da cultura. Queria que você comentasse um pouco o que é ser uma empresa que tem uma cultura forte. Quais são os princípios básicos para ter uma cultura, né? Porque a gente na mentoria, a gente conversa muito com a garotada, eles falam, poxa, o pessoal falou que eu não tinha fit com a cultura, né? Queria escutar um pouco de você. O que é ter uma cultura forte? O que é uma cultura? Das pessoas que estão procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, o que elas precisam entender para ver se ela tem o perfil, ter esse fit de cultura, sabe, Zé? O que você pode compartilhar aí com a nossa turma? Eu acho que a gente pode pensar, essa tua pergunta tem bastante profundidade, né? Mas acho que a gente pode começar nessa exploração pensando qual é uma empresa que a gente admira aqui pela cultura? Você. Google. O Google é admirável em relação à cultura. Principalmente naquele período que eu trabalhei lá, né? Os 20%, ele teve uma atitude muito interessante, não sei se você lembra, em relação à China, de presença no mercado da China ou não. A história é muito mais complicada do que da maneira que eu estou comentando aqui. Para complementar o que você falou, eu vou falar então que também acho que nós dois consideramos também a Amazon AWS como uma empresa que tem uma cultura muito forte, né? O que significa quando alguém fala que não se adaptou a uma cultura? O que significa para você? Pode ser os valores do que aquela pessoa acredita, na forma de trabalho, não bate com o que a empresa busca? Eu sei que muitas vezes a cultura existe porque é uma maneira, e é como eu vejo, né, de dar mais independência a quem trabalha na empresa.
Vamos pegar o caso de novo da Amazon, né? Eu quero inovação. Há uma escola, há como ensinar alguém a ser inovador? Você acha? Acho que não. Acho difícil, né? Você pode receber gatilhos, enfim, mas não sei se existe uma cartilha básica para Parece que a criatividade, a inovação é uma coisa que é espalhada pela humanidade. É difícil de ensinar inovação, embora tenha alguns professores que falem que eles são capazes de fazer isso, mas eu não sei, eu sou um pouco cético. Então, você pega uma organização e você quer dar autonomia para os funcionários porque você quer que eles criem, como acontece no Google, como acontece na AWS. Você não quer que exista aquela gestão centralizada que muitas vezes fazem com que os funcionários percam um pouco daquela, vamos dizer, daquela luz vital que eles possuem. Então, uma maneira de você possibilitar isso é através da cultura. Então, são normas de comportamento geral que possibilitam muitas vezes que todos os funcionários tenham um grau de autonomia para tomar decisões, para criar coisas ou para executar projetos. Então, muitas vezes, você talvez falar que você não se adapta com a cultura de uma empresa pode ser um pouco de incompreensão do que é esperado de você no ambiente de trabalho. E que no caso do Google e no caso da AWS, é você exercitar o espaço, muitas vezes, da tua liberdade pessoal, tendo respeito aos colegas, tendo respeito ao objetivo da empresa, tendo respeito aos clientes da empresa, principalmente, né? Então, é por aí que eu vou. Tem uma outra coisa também, Tiagão, que é o seguinte, a cultura também vai mudando com o passar do tempo, né? Então, não é uma coisa imutável. Se a gente voltar 20 anos e pensar nessas grandes empresas que a gente está aqui mencionando, a gente vai ver que a cultura era de um outro tempo, de uma outra maneira de se produzir, de uma outra maneira de se pensar em negócios, né? Eu convido quem está escutando o nosso podcast a, quando querer saber, né, o que significa trabalhar na cultura de uma empresa, se perguntar de que maneira essa cultura ela reflete o que eu quero fazer, meu objetivo de trabalho, como eu quero que seja o meu dia a dia, e se eu vejo isso de uma maneira positiva. É o que eu tenho a dizer um pouco sobre a cultura. Sem dúvida. Não, muito interessante. O que você acha? Não, acho que é por aí. E uma das coisas que eu vi muito, tanto na Amazon ou no Google, e eu aprendi isso daqui na Amazon. Você precisa aprender a desaprender algumas coisas. E é muito verdade, porque faz parte do aprendizado que você estava falando, enquanto você é curioso. Porque quando você entra numa empresa que tem uma cultura muito forte, como falamos aqui do Google, da Amazon, não adianta eu trazer os valores e a cultura da outra empresa que eu trabalhava, porque é completamente diferente. E eu vejo que algumas pessoas acabam patinando até no desenrolar do seu trabalho nessa empresa, porque ele quer implementar a cultura que ele tinha na outra empresa, que ele aprendeu dentro daquela empresa. Você me entende, Zé? Então, exatamente. Uma das coisas que eu falo assim, é muito interessante, as empresas elas deixam públicas essas informações, é legal estudar, olhar, se preparar, fazer as perguntas também para um recrutador, como é que funciona a cultura, como é que é a questão da autonomia, para ver se você realmente se encaixa. Tem gente que precisa ter o chefe ali no cangote, tem gente que gosta de estar um pouco mais solto, enfim. Sim. Então você entender, não tem receita também de bolo, né, Zé, na vida, né? Exige muita sensibilidade. Exige também, né? muita sensibilidade. Exatamente. Não, sensacional. Boa. E a outra pergunta, falando um pouco aqui. O que eles fazem aí para você? De recrutamento e seleção. O que é um candidato bem-sucedido, assim, na sua opinião? Né, eu fiz essa pergunta para o Marco, também vi a pergunta lá dos alunos do Senac. Eles falam assim, poxa, Thiago, o que as empresas procuram? Você, José Danilo, na hora que vai contratar uma pessoa, o que você gosta de avaliar? O que é importante para você? Boa pergunta. Eu vou dizer para você assim, eu acho que primeiro, uma paixão e um interesse na empresa e na posição que você está entrevistando para aquela vaga específica. Mas isso é um pouco óbvio, né? Mas a gente consegue perceber quando existe um entusiasmo. Acho que esse entusiasmo é muito importante.
eu acho também que uma percepção de como se comunicar. Se comunicar no jogo de perguntar, ouvir. E muitas vezes ser objetivo na resposta. Mas eu vou apreciar aquele candidato também que numa reunião é capaz de ter uma sensibilidade para, num momento adequado, fazer um comentário que foge um pouco ao clichê. Porque numa entrevista, você quer mostrar o quão individual você é, o quão especial você é muitas vezes, né? E isso muitas vezes para muitos candidatos é uma oportunidade para eles mostrarem um pouco da personalidade que eles têm, se apresentando de uma maneira diferente. Então esse um pouquinho de diferente, esse um pouquinho de estranho às vezes, que acaba se convertendo numa espécie de um charme, uma espécie de personalidade, é uma coisa também que eu acho importante. E aí também tem o óbvio, né? Se a pessoa se preparou para uma reunião. Sem dúvida. Sem dúvida. Todo mundo falou, né? Numa boa entrevista, a preparação, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Alguém falou que... Não. Eu costumo falar com as pessoas que estão fora do mercado, que procurar um emprego é um trabalho. Você tem que acordar cedo, se preparar, se organizar, como se você estivesse trabalhando, sabe? Não é mandar só um currículo, receber uma ligação, oi, tudo bem? Não é vamos aí não, pessoal, é preparação. Então é super importante. Eu acho que sempre que você perguntar isso, vão sempre falar preparação, né? E o entrevistador, ele percebe quando o candidato se preparou ou não. Percebe. É muito difícil você conseguir fingir que você não se preparou. Então, acho que essa questão da preparação, assim, a energia, a comunicação, demonstrar um pouco da personalidade, acho que são coisas importantes. Fantástico. Ô Zé, falando do mundo remoto, a Snowflake é remoto? Hoje remoto. O que você acha? A questão do trabalho remoto veio para ficar? Você veio do escritório, né? Foi para o híbrido, hoje está 100% remoto. Você acha que não tem como brigar com isso? Veio para ficar? O que você acha? Como é que é liderar remotamente? Tiagão, eu penso muito nisso, sabia? E eu, sempre que eu tenho uma reunião ou converso com alguém que trabalha em outro lugar, eu sempre pergunto, como é que está funcionando aí? É remoto, é 100% remoto, não é remoto? Muito interessante essa pergunta. Hoje, na Snowflake, nós somos 100% remotos. E eu acho que, pós-pandemia, nós começamos a apreciar o quanto vale o tempo que a gente usava num deslocamento ou numa espera sem razão, muitas vezes, e o quanto a gente pode converter aquilo em algo positivo para nós. Um colega uma vez falou o seguinte, que ele estava brincando um pouco quando ele falou isso. Mas ele falou que, na opinião dele, quem gosta de home office, ou são aqueles funcionários extremamente bons, ou aqueles extremamente ineficientes. Por motivos diferentes. Sim. Mas isso eu conto para você mais a propósito de brincadeira. Porque acho que todos se surpreenderam como as pessoas trabalham em casa, sem ter a necessidade de serem supervisionadas, né? Eu acho que não vai voltar para o que era. Talvez em outras verticais, mas não na nossa. Na nossa não vai voltar, eu acho muito difícil. E eu acho que sim, isso apresenta um desafio para os líderes, sim, mas não só para os líderes, mas também para os liderados. Uhum. Porque todos que trabalham numa empresa trabalham em time. Se esse time não tem elos, é sempre mais difícil, né? Você não acha? Não tenho dúvida. Então acho que acho que hoje o consenso geral é que o trabalho híbrido parece que é o que vai vingar, né? Mas o trabalho híbrido vai continuar também apresentando alguns desafios, né? As pessoas têm uma
Algumas pessoas foram contratadas até em outros estados nesse modelo, né? Não é? Como é que vai fazer? Enfim. Então, acho que ainda não é uma coisa que tem uma solução. É algo que eu, pessoalmente, ainda penso muito a respeito e realmente não creio ser hoje o oráculo que vai responder essa pergunta, ou o que vai acontecer. Alguma coisa está acontecendo no sentido do trabalho híbrido, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Não, é super verdade. Mas eu não sei se é por causa que nós somos latinos. Essa questão do tato, você chegou aqui, a gente não se via tanto tempo, se abraçar é muito legal, né, Zé? Muito. Não sei, enfim. Qualquer profissional que trabalha em vendas sabe a diferença de você conhecer alguém que você só conversou por telefone ou até por Zoom, e a diferença que faz você ir lá e cumprimentar a pessoa. É muito diferente. É muito diferente. Né? Eu não tenho dúvida. Ô Zé, a gente tá chegando aqui, voou aqui essa hora aqui, né? Com o Zé Nilo. Dá para ficar umas 3 horas aqui, Rafa, com o Zé, para contar as grandes histórias. Tem QR Code hoje aí, cara? Se tivesse, pode jogar na tela. Quem quiser acessar o site lá para fazer inscrição no nosso programa de mentorias. Tem curso de Python lá, Zé, para molecada. Tem curso de inglês. Muito interessante. Tem os cursos básicos também, de Word, Excel, PowerPoint, que todo mundo precisa saber. Muito legal. Então o QR Code tá aí na tela. E aí, Zé, eu tenho uma última pergunta. O jovem que está começando hoje, qual o conselho que você daria para ele? Fala aqui nessa câmera aqui. A gente falou hoje aqui dessa abundância da internet. Eu já falei aqui milhares de vezes. Escutar lá o Pink Floyd na rádio, tinha que gravar Hack Play, né, no cassete. Hoje a gente tem Spotify, tem YouTube, esse monte de conteúdo. Chegava lá, Rambo, tá alugado, volta quarta-feira, né? Era uma briga e a gente tem os filmes. Tudo bem, a tecnologia evoluiu, mas assim, a gente tem tanto acesso, Zé, mas que dica preciosa você dá para um jovem que está começando a jornada de trabalho? Que dica que você fala assim, cara, vai por aí, pode falar nessa câmera aqui, Zé. Então vou falar como se você fosse meu filho. Isso. Acho que a primeira coisa que eu queria falar para você é que você é jovem e que você ainda vai mudar muito. O que você pensa hoje, o que você gosta hoje, o que você está experimentando hoje, ainda vai mudar muito. Você hoje pode não gostar de tomate, depois você pode gostar. Hoje você não pode gostar de um determinado programa na televisão, mas depois você pode gostar. Pensa nisso e queira sempre aprender. Porque uma consequência de sempre mudar é que você vai sempre aprender. E aprender é bom, aprender é gostoso. Mas, ao mesmo tempo, você tem alguma coisa dentro de você que vai sempre te acompanhar. Pode ser um desejo, pode ser uma ambição que você tem. E aquilo, de uma certa maneira, também é uma bússola que você deve seguir. Então, você tem, jovem, meu filho, aprender a compatibilizar o aprendizado, porque você sempre vai mudar. E alguma coisa dentro de você que vai estar sempre mantida, que é a bússola do seu desejo. Siga essas duas coisas e a partir daí você vai conseguir ter uma carreira de sucesso. Esse é o meu conselho. Isso é o que eu queria falar para você, meu filho. Nossa. Senhoras e senhores, José Nilo, Country Manager da Snowflake. Podcast aqui, poxa, super especial. Vai lá nas plataformas, dá um like. Tem um QR Code aí, quem quiser dar um help pro projeto, Rafa. Quer deixar suas redes sociais, Zé? O pessoal quiser te encontrar, você tá lá no LinkedIn? Eu tô no... Boa pergunta, tô no LinkedIn. Tá no LinkedIn? É. Quem quiser tô no Twitter também. Você gosta do Twitter lá da... Hoje é o que eu mais curto. Da quebradeira? É. Então, pessoal, acessa lá as redes sociais do Zé Nilo, acessa aqui o nosso podcast Quebrando a Regra, vai lá no DPFL, faça... Sempre é bom, né, Zé, conversar com pessoas que passaram por lá, né? Pra gente, não tô falando aqui que existe, o pessoal fala muito de hackear o processo, encurtar o caminho, não é isso. É escutar como é que foi. As startups fizeram muito isso, né? A Endeavor, claro, de conversar, como é que vocês fizeram, enfim, para trazer conhecimento. Então vai lá, faz a inscrição, compartilha esse conteúdo. Senhoras e senhores, José Nilo, aqui no Quebrando a Regra Podcast. Obrigado, Zé. Eu que agradeço. Foi um prazer. Até o próximo episódio. Estamos chegando ao final da temporada. Semana que vem receberemos aqui as meninas do Ser Mulher em Tech. Tem muitas meninas agora aí na jornada de tecnologia, fechando aqui a 3ª temporada do Quebrando a Regra Podcast. E tem novidades, hein? No mês de abril e maio a gente vai fazer lives com os jovens do projeto lá no Instagram. Estamos definindo horário. A gente vai
mandar comunicação. E a plataforma também do DPFL está ficando pronta, está ficando muito legal para fazer a conexão da mentoria com as empresas, para a gente empregar esses jovens e ter um Brasil um pouco mais justo. Tá certo? Até o próximo episódio do Quebrando a Regra Podcast. Obrigado, Zé. Tchau, valeu.